Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafos Press. Hoje temos um Biblioteca Submersa, faz um certo tempo que não tem, né? Não tanto tempo assim, mas enfim. E hoje vai ser sobre este livro aqui que eu tenho em mãos, de uma pesquisadora espanhola, Maria Pandielo, Apocalipse, né? Apocalipsis, né? Revelaciones, Miedos e Futuros Possíveis, né? Essa edição foi publicada pela Ciruela, né, aqui embaixo, e é belíssima, né? Uma edição de luxo, dá para ver que é bem maior, tem um livro aqui de bolso, mais ou menos, para comparar, né? Bem maior, e é uma edição também bastante ilustrada. Se você abre já as primeiras páginas, já tem ilustrações. Afinal, o Apocalipse, né, esse livro da Bíblia, o Novo Testamento, ele é uma pura visão, né? O Churicim está preocupado aí com a minha gravação, né? Então ele está dando as orientações. Então, como o livro, né, do Apocalipse de João de Patmos, né, o último livro do Novo Testamento, ele é uma obra inteiramente visionária. Óbvio que a parte visual desse livro é acachapante, é maravilhosa, né? De certa forma, esse livro aqui da Maria Pandielo, ela remete a este livro aqui, a Bibliódice, indiretamente, né? A Bibliódice está um pouquinho maior. E o que é o Bibliódice? O Bibliódice é de uma época da internet que eu estou tentando mapear e rastrear, né? Você tinha sites como o Bibliódice, você tinha sites como o Giornale Nuovo, o Monster Brains. O Monster Brains ainda existe, mais ou menos ativo. O Bibliódice ainda existe, mas está desativado, né? Não tem atualizações desde 2008. E o Giornale Novo desapareceu. Eu só consegui acessar alguma coisa via Wayback Machine. E o que eram esses sites? Era uma época em que a restauração de livros e a digitalização eram muito caros e não eram estratégicos, né? Hoje em dia, com as empresas de IA, livros bem digitalizados, né, boa qualidade de digitalização, são essenciais, né? Inclusive, eles compram e jogam fora, né? Passam uma guilhotina aqui e alimentam o scanner, né? Então, um processo que demoraria com cuidado, né, abrindo o livro de uma forma a não violar as páginas, mais ou menos assim, usando aquele espelho, não é? Esse processo também de cortar com a guilhotina também é caro, mas, sei lá, 10 minutos esse livro aqui está digitalizado, até menos, em altíssima qualidade, né? Então, era uma época em que não existia isso. E aí, esses indivíduos totalmente anônimos, por exemplo, esse aqui, baseado num blog de Piquet, ele chama Piquet. E o Mr. H, o Mr. H, né, era do Giornale Novo, não é? Era um indivíduo até que não... porque não se sabia bem se isso era pirataria, né? Afinal, as obras museológicas também tinham direitos ali pendentes, né? Então eles optavam em geral por pseudônimos e eles faziam exatamente o trabalho que hoje a Gallica faz, o Museu do Prado faz, o Rijksmuseum faz, né? O MET, que tem um grande acervo digital, faz, que é digitalizar as obras e tornar disponíveis a partir de um banco de dados bem, digamos assim, robusto. Que no caso aqui eram... o Public Domain Review faz, que uns 10 anos para cá, o Public Domain Review, né? Então era isso, né? Você tinha essas opções. E esse era um universo ilustrado, belíssimo, né? Depois eu vou voltar até nesse livro, que não é o assunto principal, mas é uma imagem apocalíptica, inclusive. Mas eram assim, né? Eram catálogos de imagens digitalizadas e tratadas por anônimos, pessoas comuns, que fuçavam nos limites ali dos HDs de arquivos públicos, eram imagens públicas, e achavam imagens impressionantes que eram digitalizadas, mas meio que só acumulava ali no HD, né? Não existia ainda uma arquitetura de dados como existe hoje
de acervo, né, de grandes museus ou grandes bibliotecas que tem isso agora. Então foi essencial, caiu no esquecimento, né? Infelizmente eu estou tentando recuperar. O livro da Pandiela, ela lembra um pouco essa estrutura. Eu tenho certeza que esse pessoal teve acesso aqui. Que beleza isso. Eu tenho certeza que esse pessoal teve acesso ao Piquet, ou pelo menos ao Biblio Odyssey, né, do Piquet, ou pelo menos ao Monster Brains, que é público e ainda funciona, né, o weblog. Ele ainda está vivo, digamos assim. Mas, tirando essa belíssima arquitetura visual do livro, né, esse aspecto ele é sensacional. Só por esse aspecto já valeria não é o dinheiro investido, porque é um catálogo lindíssimo de imagens raríssimas, de alguns acervos públicos, não sei se com tanta qualidade. O material impresso, claro, torna-se impressionante, né? Você não tem essa visão assim, né? Não está só às mãos, né? Isso, se você olha na internet, é um material bem mais menos vistoso, mais modesto, né? Além disso, o que trata exatamente esse livro? Bom, o título de estudo, né? É uma espécie de, eu não sei exatamente a tese dela, né? Mas é uma visão dos diferentes tipos, assim, o texto ele tem uma análise muito densa e complexa, né? Quase uma exégese, né? Como se falava, do texto apocalíptico, que ela vai acompanhando capítulo por capítulo. Né? O texto apocalíptico é bem longo. A parte das visões é a parte central, final do texto. Mas ele tem várias partes, as visões oscilam também. Às vezes os anjos pedem para ele parar de escrever, ele tem que engolir livro, ele interage, né, com os elementos da visão dele, que são os anjos. Então a coisa é mais demorada e complexa, né, do que eu imagino. Mas a parte inicial, por exemplo, é as cartas para as igrejas da Grécia, né, Esmirna, enfim, eram várias igrejas, e essa é uma parte bem famosa também, que tem alguns momentos que são muito conhecidos, quando ele fala que, por exemplo, você não pode ser morno, né, você tem que ser frio ou quente. Então, isso era uma das igrejas, né? Então ele critica praticamente todas as igrejas cristãs na Grécia e Turquia, né, naquela região. E antes de começar as visões. Mas isso também é parte das visões, porque em teoria os anjos mandaram ele falar isso também, né? Então, o livro ele é dividido da seguinte forma. Tem um longo capítulo sobre o Apocalipse bíblico, que é o livro chamado em inglês, ela usa também essa expressão, que é mais adequada, Revelações, né? Uma tradução acho mais adequada mesmo, né? Depois vem a Ruína, né? Que é essa fantasia da destruição, né? Que vai ser essencial, né? Digamos assim, na concepção de Apocalipse, né? Ela tem um elemento muito interessante que ela trabalha, que é a ideia de que você tem, na verdade, o Apocalipse ele se divide em 3 possibilidades, não é? Que não são mutuamente excludentes nem mutuamente convergentes. Isso quer dizer o quê? Que elas não são necessárias, privativas, tem que ter, senão não existe Apocalipse, ou ideia apocalíptica, e elas também não são excludentes, né? Quer dizer, pode ter uma e outra, pode ter uma só, né? Que ideias são essas? A ideia de Apocalipse mesmo, e o discurso apocalíptico, que é um discurso visionário, de uma visão, não exatamente do futuro, mas uma visão final, né? Uma visão final. Tanto que o Apocalipse não tem uma data, quer dizer, até teria, né? Na época que foi escrito, mas hoje em dia não existe mais, né? Ninguém segue isso mais. E então ele não tem uma data, né? Por outro lado, existe também uma ideia de o Apocalipse ele gerou, porque um dos capítulos é isso, uma ideia de milenarismo,
seriam uns 1000 anos, né? A batalha final ela é em duas partes. Primeiro, digamos assim, começa, aí existe uma espécie de pausa, e essa pausa dura bastante tempo, aí depende das interpretações, por isso milenarismo é 1000 anos seria, que é uma pausa da batalha final e da ressurreição, e, enfim, do desenrolar definitivo do Apocalipse, em que haveria uma sociedade igualitária e, assim, não perfeita a palavra seria correta, mas justa, igualitária, né? Então, o milenarismo surge dessa crença que o Apocalipse é dividido em duas parcelas, né? Ele vai começar a parar, e nessa parada vai ser os 1000 anos de uma sociedade mais igualitária. Então, a crença milenarista ela é apocalíptica, ela surge, né, do contexto do livro do João de Patmos, né? Mas ela não é necessariamente apocalíptica nesse sentido de uma definição do fim. Muito pelo contrário, ela se baseia nesse intervalo, não é, entre os dois momentos da guerra definitiva, né, do Armagedão. E o terceiro é o finalismo, né, que é justamente essa concepção mais pessimista de que o mundo vai acabar, tudo vai ser destruído e não tem muito o que se fazer a respeito disso, né? Que é o que predomina em muita ficção científica, não em muita, né? Mas predomina em alguns discursos políticos, em algumas visões ficcionais, tem um peso. Não pode dizer que é uma visão totalmente absurda e que ninguém leva a sério, não. Ela tem um peso, né? É um peso grande. Mas não é uma visão, digamos assim, única, e essa visão não é a visão apocalíptica, né? Porque aquelas definições clássicas até dos aceleracionistas de esquerda, né? E de pesquisadores de ficção científica, ficção fantástica, da parte política dessas ficções, que diziam que é mais fácil você imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, o que é correto, de certa forma. Isso não se aplica à visão apocalíptica, se aplica a essa visão finalista, né? Essa visão de fim de tudo, de fim dos tempos, né? Ela acompanha a visão apocalíptica, acompanha. Muitas vezes é uma irmã quase, né? Estão juntas ali, mas não é a mesma coisa, né? Inclusive o próprio texto apocalíptico, isso como ela passa quase 100 páginas analisando esse texto, com imagens, né? Você vê que é um texto de militância, um texto de convocação, né, para uma guerra definitiva, que é essa guerra espiritual. Então ele não é um texto de desarme, nem um texto, não tem jeito, as coisas vão ter que ser assim, não. É um texto, na verdade, desde essa convocação das igrejas, né, até a batalha final, né, todo mundo toma uma posição, né? Você não fica, digamos assim, só observando ali, como um esteta, né, do Apocalipse, observando tudo acabar. Não, todo mundo toma sua posição, né? E então ela vai trabalhar, por exemplo, os elementos que compõem o Apocalipse, né? Ou esses três pensamentos de fim, destruição e julgamento, enfim, né? Esses elementos que têm a ver com essa concepção mais decisiva do Apocalipse, né? Porque o Apocalipse ele é um texto riquíssimo, né? Estou até com uma versão do Apocalipse aqui de bolso, que é essa aqui, né? Visões do Fim do Mundo. Tem o Apocalipse de João, né? Que é o bíblico. Tem os prognósticos pantagruélicos, né? Que é muito engraçado, que é os prognósticos, né? Que é engraçadíssimo. E tem as centúrias do Nostradamus. Curioso até essas escolhas, né? A centúria do Nostradamus e tal. E chama-se Visões do Fim do Mundo, né? Enfim. E então no próprio capítulo, né, do Rabelais, né, os prognósticos pantagruélicos são do Rabelais. Então, o Apocalipse ele é um livro de peso, né? Então aqui você sente isso, mesmo sendo um livro pequeno,
uma edição pequenininha de bolso, né? Para você meio que ter acesso a essas visões, né? Ele tem é muito difícil assim a pessoa ser totalmente avessa a esse livro, não conhecer nada dele. Alguma coisa você conhece, porque as expressões dele, algumas das expressões passaram para a linguagem cotidiana. Uma coisa espantosa, né? Essa, por exemplo, o frio e quente, não é? Os quatro cavaleiros, né, do Apocalipse, tudo isso passou para a linguagem comum. E as pessoas falam disso e comentam, nossa, não é? E o que acontece? Então, o peso do Apocalipse é muito grande, né, do livro Apocalipse. Por exemplo, um escritor, eu não tenho a edição aqui comigo, mas é uma edição muito interessante, o escritor D.H. Lawrence, D.H. Lawrence, né? Ele escreveu muita coisa, né? Mas ele escreveu um livro muito interessante que chama, foi lançado no Brasil, é um ensaio, foi lançado na verdade junto com uma noveleta. Ensaio, a noveleta, uma bela introdução de um historiador brasileiro, Schollain Mert, né? Que se chama Apocalipse, o Homem que Morreu, né, do Lawrence. E ele fala, né, que o Apocalipse é aquelas trombetas, aquele texto pesado, denso, e que te mobiliza, é um texto mobilizante, que diz o que você deve fazer, então as pessoas têm um certo ranço disso, ele mesmo tem, então ele comenta isso com detalhes nesse ensaio brilhante, né, que chama o Apocalipse, né. Então aqui ela vai trabalhar esse texto fundante da civilização ocidental e depois ela vai trabalhar os elementos que compõem o Apocalipse. De certa forma, o Apocalipse é feito de ruína, porque a antiga sociedade vai ruir para o surgimento da Nova Jerusalém. Então a nova sociedade é uma sociedade renovada. Renovada em todos os aspectos. São pessoas que vão renascer da morte. Elas estavam mortas e elas vão ser trazidas à vida por Deus. Aliás, isso é um problema bem sério que ela vai tratar, né, dentro da própria teologia da época. Né? Como é que essas pessoas voltam à vida? Não é? Como é que elas voltam a existir de novo se às vezes não tem um corpo? Né? Algumas estão enterradas, mas nem todas. Não é? Elas foram devoradas por animais, por exemplo, morreram no mar. É interessantíssima a discussão que ela coloca. Né? Junto com a ruína, né, que é o resto, né, a sociedade antiga que desaba para o surgimento da nova, ela também vai trabalhar o diabo. O diabo é essencial no Apocalipse. Ele é o inimigo. Não é? Como toda história de mobilização e que tem um certo elemento meio popularesco, né, que não é exatamente um elemento muito complexo, o Apocalipse ele trabalha muito as oposições, digamos assim, oposições bem e mal, muito bem marcadas, né? Maniqueístas, né? Então isso vai ter no Apocalipse. Então a figura do diabo ela é essencial e é um diabo de múltiplas faces, né? É o anticristo, é a prostituta de Babilônia, enfim, ele vai acumulando uma espécie quase de, e assim, embora tenha muitas faces, são também seres diferentes, tem uma personalidade diferente, tem uma história diferente dentro do próprio livro. É interessantíssimo isso, né? É uma oposição entre os anjos, que são muito mais uniformes, né? Eles tocam trombetas, contra os inimigos, que são multiformes, né? É muito curioso isso. Sei lá como é que o João de Patmos compôs isso, né? Mas é nítido que as hostes infernais elas são mais variadas, tem momentos, né? Tem um determinado momento que tem um, aí outro domina, aí vem um terceiro, tem os quatro cavaleiros, né? Tem algumas feras também que aparecem, né? Tinha a simbolização, né, a linguagem simbólica era óbvia na época, mas ela foi ficando cada vez mais cifrada e foi se prestando a outras interpretações. Né? Isso também ela comenta. E aí ela vai justamente trabalhar essa questão do corpo. Na verdade, duas questões aqui que são essenciais, né? Que é o mundo, que deixa de ser o mundo, né? Então, assim, o surgimento dessas teorias conspiratórias é muito interessante porque neste livro ela vai trabalhar muito, acho que a área dela, como historiadora, é o século XVI, XV, né?
E era uma época de muita instabilidade política. Mas era uma época também de muita, digamos assim, visão apocalíptica, né? E era como a nossa época. É muito interessante isso, né? Porque várias das nossas encruzilhadas de fake news são as mesmas encruzilhadas das pessoas que viveram nessa época, não é? Não exatamente as mesmas, mas possuem muitas analogias possíveis, né? Porque fabricação da verdade por um grupo ou por uma ideologia política não é nenhuma novidade. Isso existiu, existe desde sempre e vai existir, não é? Não existe um prognóstico de um iluminismo absoluto, né? Uma iluminação da humanidade e todos vão falar sempre a verdade. Isso não existe, né? Então, naquela época também era assim, né? Você tinha discursos que eram tomados do contexto, revirados, né, voltados contra os emissores originais, é muito mais complexo, né? E lembra a nossa própria época de fake news e tudo mais. E aí ela tem 2 capítulos para, digamos assim, o que vem depois do Apocalipse, né? E são 2 capítulos interessantíssimos, porque é aquilo que eu falei. Primeiro é a questão do corpo, como é que o corpo volta, né? Tem umas imagens lindíssimas que eu não sei se eu vou achar, que era a solução do imaginário medieval, né? Que eram os animais vomitando os seres devorados. Isso é sensacional, né? Eu acho que eu não vou achar. Os animais vomitando os seres devorados para voltarem, né? E aí poder ter o apocalipse, né? Infelizmente eu não vou achar, mas tem aqui, é incrível. E o mar, né, devolvendo os corpos nas praias e tal. Então, isso deixava uma série de problemas. Eles vão vir iguais, né? Quer dizer, as pessoas vão voltando com a idade, né? Pode parecer uma discussão do tipo quantos anjos dançam na cabeça do alfinete, que é o exemplo clássico de veleidade inútil dos escolásticos, né? Mas não é. Não é porque, de certa forma, aqui, os animais vomitando as pessoas, o leão vomitando aqui um caboclo, né, que foi devorado, um sujeitinho que foi devorado, e os outros animais também, né? Pode parecer uma coisa meio inócua ou meio sem propósito, né? Uma dessas veleidades da Idade Média, que é toda cheia de absurdos, mas não é. Não é porque, na verdade, a discussão era a respeito de se o corpo, como que o corpo é, o que nós preservamos do corpo. E me parece que essa é uma das discussões mais atuais que existe hoje. Não é? Era uma discussão que existia na teologia cristã desde São Tomás de Aquino, aliás, desde Santo Agostinho, e antes, não é? Então, o que você vem adulto, você vem criança, você vem homem, você vem mulher, todos só vem homens, vem mulher na ressurreição. Como é que funciona, né? E, enfim, era uma discussão, gerou várias heresias medievais, né, e posteriores também. E é interessantíssimo, ela aborda isso, né? E justamente o ponto dela é que é uma visão que vai definir não, né? Mas uma visão que antecipa os embates em torno de identidade, que são os embates centrais da nossa época, né? Nossa época é uma época de identidades a serem definidas, né? Limites de identidade, etc. E depois do Apocalipse é aquilo que eu falei, né? Quer dizer, existe uma divisão. Um milenarista, um finalista, ele não é o mesmo que um apocalíptico. Apocalipse ele implica em visão, ele implica em percepção de uma noção não exatamente de fim, porque aí que está o Apocalipse bíblico, ele não é o fim das coisas, ele é o início. É dali para frente. Ali morre o mundo velho e começa um mundo novo. Um mundo novo com todos os eleitos, enfim. Na visão religiosa, né? Evidentemente. Mas é assim que funciona. Então, de certa forma, o apocalipsismo de verdade, né? Quer dizer, os grandes autores apocalípticos posteriores, o grande poeta
os grandes poetas que seguiram essa tendência, como William Blake, como os expressionistas alemães, não é? Georg Trakl, eles eram, na verdade, visionários de um mundo de horror ou de transcendência, aliás, de transcendência de qualquer forma, e era isso que eles apresentavam. Eles não apresentavam o fim do mundo. Isso é até fácil. Isso é uma tarefa dos finalistas e dos milenaristas. Mas os apocalípticos, eles representam um mundo de transcendência. E a partir daí, começa. Não é? A partir daí, você vai ter um mundo novo, a morte do mundo, um novo mundo, enfim. Não é? Mas esse é o pontapé inicial dado por João de Patmos. Não foi por ele, na verdade, tem textos apocalípticos no Velho Testamento já. Mas ele sintetizou tudo isso. Ele colocou digamos assim, num patamar novo. E por isso, não é? Ele merece esse tipo de livro. Ele criou praticamente uma estética que atravessou eras, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, chegando aos dias de hoje, né? Basta ver, ela cita até Blade Runner, Stalker, Akira, não é? Quer dizer, continua a percepção apocalíptica e vai continuar enquanto o homem existir e não for realmente, de fato e definitivamente extinto. Conheça a nova campanha, né, de Futurologias, que a gente vai fazer um late pledge em breve, né, recados finais. E daqui a alguns dias, talvez algumas semanas, né, talvez até o final deste mês e do outro, vai sair finalmente o Outro Lado, que é talvez a grande obra aí lançada pela Rafos Press nos últimos anos, em todos os sentidos, em tamanho, em extensão, etc. Está disponível para pré-venda, quem tiver interesse. É uma obra única, né? A gente vai fazer uma tiragem boa, mas não sei até quando a gente vai poder ficar imprimindo. É bom aproveitar, né, para além das campanhas que a gente fez. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Uma última coisa. O curso está em processo de composição. Deve começar em outubro. Daqui mais ou menos 20 dias eu vou liberar a primeira aula, que vai ser de graça, né? Vai ser uma apresentação, na verdade, do curso. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima.